Olá pessoal, aqui é a Diana e sejam bem-vindos a mais um episódio do Jornal da Fábrica. Hoje continuamos, como vocês bem sabem, não é, o tema estruturas. Relembrando que na primeira parte falámos sobre os 3 atos, sobre a jornada do herói e sobre a promessa da Virgem. Vamos continuar agora com a estrutura bit by bit, ou beat sheet, que inclusive já foi falada no fim do episódio anterior. Esta estrutura foi criada pelo argumentista Blake Snyder, enquanto outros argumentistas centram-se em atos ou pontos de virada ou de viragem. Snyder escolheu usar o beat. O beat, de acordo com Robert McKee no seu livro Story, é uma, passo a citar, mudança de comportamento que ocorre por ação e reação. Ou seja, é o que faz o ponto de virada da cena. Diferente do número de atos ou de etapas, os beats de Blake Snyder são 15 e esse número é alto precisamente para se detalhar todos os pontos de uma história. Tudo começa com a imagem de abertura. Eu estou aí por tópicos. A imagem de abertura é o cenário. Pode até ser o prólogo da história, tal como é num filme, não é? A imagem principal. Também num livro podemos ter o prólogo. De seguida, vem o tema declarado, que é o que vem dentro da apresentação. O tema declarado é o momento em que algum personagem revela o tema ao leitor. Segue-se então a apresentação, onde o autor introduz o mundo e as personagens, ou seja, temos uma apresentação da lista de personagens. Depois vem o catalisador, onde, após o autor ter construído um enredo, ele é abalado por um primeiro incidente. O debate surge entre o catalisador e o fim do primeiro ato. É o momento em que o protagonista tem que refletir sobre a mudança e agir. Temos então a quebra para o segundo ato, que é o nome usado por Snyder para o momento em que se iniciou o segundo ato, tal como o nome indica. E segue-se para o trama B, onde, tal como o nome indica novamente, inicia-se uma trama secundária, um enredo em que os personagens secundários são chamados, entre aspas, intervir e onde se revela mais sobre a vida dos mesmos. É também neste momento que os relacionamentos entre os personagens são desenvolvidos. Passamos para diversão e jogos, que é quando o personagem principal explora um novo mundo, mas neste momento sem perigos, ou seja, ele está muito feliz, ele está muito, não é aliviado, mas ainda não sentiu ainda na pele o problema a refletir-se dentro de si mesmo. Logo em seguida vem o midpoint, que é ponto médio, que é o meio do segundo ato, que é o momento em que a diversão e os jogos terminam e começam os problemas e os perigos. Depois desse midpoint, que é o ponto médio da história, o nome que Snyder faz dá mais uma complicação, é chamado de Os Homens Maus Aproximam-se, e a tradução é literalmente... literal. Nem sei se isto existe. Mas enfim. Ou seja, o autor coloca Bad Guys Close In, que é Homens Maus Aproximam-se. É aqui que o inimigo ataca com mais força. Também é aqui que surgem dúvidas, divergências e medo no grupo de amigos do herói. Isto leva a tudo está perdido. E a tradução aqui também é realmente literal. All is lost. Tudo está perdido. Em que o herói entende que perdeu tudo o que conseguiu ganhar. Ou seja, temos um momento de amargura do herói que se prossegue para a próxima etapa, que é chamada de A Noite Escura da Alma, em que o personagem principal chega ao fundo do poço. É um momento em que temos um lamento pelo sonho, ou pela morte de alguém querido, ou por alguma coisa que ele tenha perdido no momento anterior. Dá-se então a quebra para o terceiro ato, em que o protagonista tem uma nova ideia ou estratégia para resolver as duas tramas A e B que foram perdidas no ato anterior, e surge depois o final, que é o terceiro ato. As lições são aprendidas e o protagonista renasce, criando um novo mundo. O 15º beat é a imagem final, oposta à imagem inicial, é a prova de que o protagonista se encontra bem com a mudança. Esta imagem final pode ser o epílogo, pode ser o último capítulo, depende do que é que o autor vai preferir escrever. E aqui termina a estrutura Bit by Bit de Blake Snyder, onde temos uma estrutura bastante minuciosa que alguns escritores e argumentistas usam nos seus trabalhos. É uma estrutura que é mais usada para quem gosta de ter ali tudo ao pormenor. Aquele tipo de autor que gosta de ter tudo certinho, tudo direitinho, sabem? É mais ou menos isso. Vamos para outra estrutura. Abordagem por sequências. Este método foi criado pelo argumentista e produtor Crank Daniel. Uma sequência, indo para um significado e uma definição, é um conjunto de cenas com uma unidade de ação dramática. Ou seja,
De acordo com o argumentista, a primeira sequência começava no começo do primeiro ato. Era o momento em que se mostrava a rotina do protagonista, a vida do personagem antes do problema entrar na vida dele. A segunda sequência é um pouco mais minuciosa. Revela-se mais da personalidade do protagonista, introduz rivais e amigos, e é aqui que o problema é iniciado. A terceira sequência inicia o segundo ato. É o momento em que as primeiras tentativas de resolver o problema são apresentadas. No entanto, não é aqui nesta sequência que as ideias apresentam solução para o problema. Na quarta sequência, o protagonista percebe que tem que tomar medidas maiores, porque o problema começa a crescer. O herói começa a sofrer com o esforço e o trabalho em querer acabar com o obstáculo. Na quinta sequência, temos o protagonista que, entretanto, já tentou tudo e mais alguma coisa, todas as possibilidades, e ainda não teve sucesso. Tenta novas estratégias, mas começa a entender as suas fraquezas. É nesta sequência que o interesse amoroso do protagonista e ele se unem mais. Na sexta sequência é quando a tensão está bastante alta, o problema é grande, o protagonista tem a última alternativa. Na sétima sequência existe uma falsa resolução do problema. É quando o autor engana o leitor sobre o final da história. O leitor acha que tudo vai acabar, mas o autor tem um final diferente. É esse final diferente que ocorre na oitava e última sequência, em que o moral da história é revelada ao leitor. Ou seja, qual é a diferença desta estrutura, que é abordado por sequências, daí a abordagem por sequências? Existe a coisa positiva e diferente, que é de que cada sequência pode ser pensada do ponto de vista dramático e não se torna tão previsível. Ou seja, esta estrutura sempre vai fazer com que surpreenda o leitor, com que exista sempre coisas novas a acontecerem. Porque todas as histórias que são inspiradas nesta abordagem por sequências têm uma reviravolta sempre. Parece que têm pequenos plot twists ao longo da história. Não sei se estão a perceber. Como é que eu posso explicar melhor isto? É algo que não é previsível. É uma estrutura que não deixa que os autores façam uma história previsível ao leitor. Porque é obrigatório que o próprio autor faça um plot twist interessante, porque a moral da história tem que estar lá presente. Aliás, muitas histórias que têm moral são escritas sob esta abordagem por sequências. Claro que podem utilizar também a jornada do herói, que foi falado no episódio passado, mas a abordagem por sequências também é bastante usada quando as histórias têm uma moral. Talvez esta estrutura seja usada por autores que gostam de bons plot twists, porque esta estrutura é muito boa para isso. E indo para outro método, temos os tão conhecidos 5 e 7 pontos. Estas estruturas, aliás, de 5 e 7 pontos, são mais conhecidas do que estas duas anteriores que eu falei. Começando pelo método de 5 pontos, basicamente é pensar nos 5 importantes plot points. O plot point, para quem ainda não sabe o que é um evento que muda a orientação do personagem para um objetivo. E a estrutura dos 5 pontos é precisamente esses 5 plot points. Esses pontos são essenciais para o ciclo de vida do objetivo da história. Esses 5 pontos são, passo a citar, incidente, quebra, que é o que entra para o segundo ato, midpoint, que é o ponto médio, que já foi falado anteriormente também, quebra, que é o 4, que é o que entra no terceiro ato, e o 5, o clímax. O incidente apresenta o problema que o protagonista tem que enfrentar. A quebra é quando o conflito principal já está claro e o protagonista tem que o enfrentar. O midpoint é quando o herói sofre uma reviravolta. A segunda quebra é quando o protagonista aborda o problema com uma maior segurança. E por fim o clímax, que é quando se sabe que se o objetivo foi cumprido, que muitas vezes foi, pelo menos nesta estrutura. Já na estrutura dos 7 pontos é o acrescento de mais 2 pontos à estrutura dos 5. Quase nada se altera, apenas se acrescenta mais 2 momentos-chave da narrativa, que podem ser importantes para o autor ou não. Este método foi criado pelo escritor Dan Wells. Os 7 pontos são incidente, chamado, diferente, a quebra, midpoint, crise, clímax e resolução. O incidente é o problema que o protagonista tem que enfrentar, igual ao da estrutura dos 5 pontos. O chamado é uma das diferenças entre a estrutura dos 5 pontos e esta estrutura. O chamado é o que chama o protagonista para a aventura. Pela estrutura dos 5 pontos, não é considerado tão importante, pois dependendo da forma como é criado o personagem, o herói pode simplesmente tentar enfrentar o problema sem precisar de ser forçado a fazê-lo. A quebra é quando o herói tem que tomar decisões. Este é o momento em que se apresenta o vilão. O midpoint é quando o herói sofre uma reviravolta. A crise, ou a segunda quebra, acontece também na entrada ao terceiro ato. É quando o protagonista aborda o problema com uma maior segurança. O clímax é quando se sabe se o objetivo foi concluído. E na estrutura dos 7 pontos ainda temos a resolução, que é o final. A diferença entre esta estrutura e a dos 5 pontos é que, enquanto a estrutura dos 5 pontos pode terminar numa história com um final aberto, usando este método, a história termina num final fechado. Esta é a diferença. Aqui está a razão de os 7 pontos serem tão diferentes dos 5. É este final.
termino por aqui a parte 2, que já tem para aí quase 13 minutos, dependendo de como é que a Michelle vai editar. E mostro também que há estruturas para dar e vender, e o escritor só não escreve porque não quer. E agora chegou ao momento em que se dá um momento de pausa para o escritor chorar em posição fatal, num cantinho do quarto. Ai, eu sou muito má. Meu Deus, já vou ser cancelada e ainda agora comecei enfim, a dar dicas. Voltarei na segunda daqui a 2 semanas para dar continuação a esta série. Podemos dizer que é série, não é? Já vai para a terceira parte. E para levantar um pouco o véu sobre o conteúdo, falarei sobre estruturas dedicadas aos autores que escrevem policial e também falarei sobre um gato. Eu acho que para quem conhece estruturas já sabe do que é que eu vou falar. Bem, sigam-nos nas nossas redes sociais e no canal para receberem notificação. E é isto, pessoal. Da minha parte é tudo. Aproveitem para dizer se concordaram com as coisas que eu falei, se usam alguma das estruturas que eu falei, se têm curiosidade se não sabiam, se sabiam, se têm curiosidade em escrever sobre elas. Enfim, essas coisas todas que vocês sabem. Deixem algum feedback, iremos gostar de ler. Da minha parte é tudo, pessoal. Até ao próximo Jornal da Fábrica, que antes terá a Michelle, que dará mais uma dica para vocês. Da minha parte é tudo e até breve.